Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. Você já trabalhou com seus alunos sobre educação financeira? Educação financeira, ele é um tema transversal que já está previsto lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. E no vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês um plano de aula completo para trabalhar a educação financeira com alunos de qualquer idade. Eu vou passar os códigos alfanuméricos da BNCC desde a educação infantil até o ensino fundamental 2. E nós vamos trabalhar, gente, a partir deste livro, O Menino do Dinheiro, Sonhos de Família. Gente, é uma coleção maravilhosa, tem vários livros falando sobre esse assunto e cada um para uma idade que você vai poder adaptar aí para a idade dos seus alunos. Então, se você gostou do vídeo, já dá o seu like, compartilha, chama alguém para trabalhar esse assunto com vocês. Então, bora lá para a nossa tela do computador. Educação financeira. Gente, eu acredito que esse tema ele é de suma importância em qualquer fase da vida de um ser humano. E a gente, como professor, nós precisamos iniciar esse tipo de trabalho desde lá da educação infantil. Às vezes você pode pensar, nossa, mas eles pequenininhos vão saber trabalhar na educação financeira? Sim, gente. Cada idade nós vamos colocar esse tema de uma forma diferente. Então, como eu sempre falo nos meus vídeos, de acordo com o nível do seu aluno, da sua turma, é que você vai trabalhar aquele plano de aula. E eu falo para vocês que a educação financeira, se as pessoas tivessem educação financeira, a gente não teria tanta gente endividada como nós temos hoje no Brasil e até no mundo. Então, muitas vezes a pessoa ela ganha super bem, mas está devendo condomínio, está devendo IPVA, está devendo cartão de crédito, ganhando uma boa grana. E às vezes a pessoa que nem ganha tanto dinheiro assim, não deve para ninguém e tem as coisas próprias, às vezes tem uma casa própria sem dever para ninguém. Mas isso é por quê? Porque a pessoa se educou financeiramente. A educação financeira a gente começa de pequenininho, porque se ele é educado, é como a educação básica. A gente educa para chegar na determinada competência que nós queremos atingir. E lá quando ele for adulto, se ele tiver essa educação básica e a educação financeira, essa criança, esse adulto, terá condições de ter uma vida de sucesso, porque vai saber trabalhar com dinheiro e também, tendo dinheiro, vai poder ajudar outras pessoas. Quantos cursos nós temos aí de empreendedorismo, né, que é necessário para fazer, por quê? Para a pessoa saber lidar com dinheiro. Quantas lojas não quebram, gente, nos 5 primeiros anos? Por quê? Falta de administração financeira. Então esse tema é muito importante, eu quero trabalhar com vocês hoje. Vou primeiramente passar os códigos alfanuméricos para vocês tirarem um print da tela e já colocar no seu planejamento de aula. Aqui é a educação infantil, tá? Então, a gente vai com essas dicas que eu vou dar de atividades, nós vamos trabalhar esses 2 campos de experiência, corpo, gestos e movimentos, e os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada código desse respectivo, tá? Aí é só vocês printarem a tela. Aqui, por que a gente fala que é importante? Na nossa BNCC já fala sobre a educação financeira, lá na introdução, na página 20 e também na página 269 e 568, Matemática para o Ensino Fundamental e Ciências Humanas. Então, ele fala exatamente assim, tá? Educação financeira. Então, já está previsto na nossa BNCC. E aqui são alguns códigos alfanuméricos para o ensino fundamental 1, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aqui, ó, quarto ano, quinto ano, tá, do ensino fundamental. E aqui
para ensino fundamental 2, tá? Matemática, 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 sexto, sétimo e nono ano, tá bom? Então, tirem um print, a hora que vocês forem fazer o planejamento, é só inserir no planejamento. Aí, gente, tudo que eu falar, as dicas, vocês vão adaptando conforme a idade e o nível do aluno, como eu falei aqui no começo, tudo bem? Então, a primeira coisa, nós vamos apresentar este livro para as crianças. Então, às vezes, gente, a gente tem da coleção, tem outros livros, mas eu fiz baseado nesse aqui do Menino do Dinheiro. Eu tenho outros aqui, ó, Menino do Dinheiro e, ó, Sonhos de Família. Eu tenho outros aqui, ó, Pequeno Cidadão. Eu tenho aqui O Menino do Dinheiro e a Formigarra. E eu tenho aqui O Menino do Dinheiro em cordel. Então, você pode pegar essa coleção de repente e dar uma olhadinha, ver o que você mais gosta, o que você acha interessante para passar para o seu aluno, né? Então, eu fiz baseado neste primeiro, porque trabalha com a criança e com a família. O que eu sugiro? Todos os dias você lê um pedaço do livro para a criança, para o adolescente, tá? Leia um pedaço, veja até onde você vai, onde você gostaria de ir e que dê certo para as crianças poderem entender. Faça como se fosse uma leitura de leite. Então comece a semana, comece agora, né, o bimestre trabalhando essa parte, tá? Então todos os dias você vai ler o livro. Depois que você leu, gente, você faça uma roda de conversa com esse aluno. No primeiro dia, não importa a idade que seja, eu sempre gosto dessa roda de conversa. Por quê? Porque você vai perceber o que o aluno entende sobre dinheiro. O que ele entende sobre guardar dinheiro, sobre doar dinheiro, né? Sobre pagar as contas, o que a pessoa entende. Então a gente vai perceber o que vem lá da casa dele, como que eles ficam. Às vezes eles falam que o pai está endividado, está devendo, outros falam, não, eu estou guardado. Então a gente tem que perceber tudo isso do nosso aluno. Então eu gosto dessa roda de conversa. Educação infantil, coloquem sim em rodas. O fundamental vai depender do tamanho aí da sua sala, mas se você puder, coloque também em roda para a gente fazer esse trabalho com eles. Se não puder, faça nas fileiras ou em dupla, grupo, conforme. Até falei num vídeo que tem o pessoal os meus quintos anos, que a melhor forma que eu achei para trabalhar com eles foram em dupla. Achei maravilhoso trabalhar em dupla. Aí vai de vocês. Então, fez a roda de conversa, conhecimentos prévios. A gente vai passar esse vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Esse aqui é um vídeo que ele já começa a contar essa história aqui do Menino do Dinheiro e os sonhos de família. Então aqui, gente, é bem infantilizado, então até o quinto ano eu acredito que não tem problema você passar para eles. Se vocês quiserem passar quando for mais velho, tudo bem, mas até o quinto ano dá. A partir do sexto ano, eu acho que é melhor só contar a história e conversar mais sobre isso, mesmo porque esse vídeo, ele já fala, começa a contar a história do menino e da sua família, que ele era um menino que nasceu com icterícia, que era aquela doença, né, que a criança fica toda amarelinha, que ele era um menininho mirradinho, aí ele foi crescendo, ela vai contando essa história de como ele começou e a mãe dele, que era a dona Previdência, né, começou a trabalhar com o filho essa parte da educação financeira. Passa o vídeo ou lê a história até esse pedaço. Quando terminar este vídeo ou essa parte da história, que vai ser aí mais ou menos no meio do capítulo 2, né? O porquinho vermelho, final do capítulo 1, lá na página 10 e 11. Então vai ter uma pergunta norteadora, que é aí que você vai trabalhar com a criança. O que esse porquinho pode ter de tão importante? Qual é a atividade? Porque ela vai dar um porquinho para ele, né? E ele não vai, ele vai ficar sem entender que porquinho é aquele. Então, gente, você vai deixar essa pergunta, mas o que será que é tão importante esse porquinho? Para os pequenos, você vai pedir para eles desenharem o que seria esse porquinho vermelho. Vai fazer um desenho com papel timbrado, bem bonitinho, para colocar no portfólio. Nesse momento, você também, de repente, pode fazer um cartaz com eles,
para eles, né, em grupo, você forma os grupinhos dos pequenininhos e faz esse cartaz para eles desenhar o que seria tão importante esse porquinho vermelho. Para os maiores, você pode fazer uma produção de texto. Não que você não possa fazer o cartaz, né? Mas a produção de texto é bacana para você trabalhar todas aquelas habilidades ali da nossa BNCC. Terminou isso aqui, gente, vai ser o primeiro dia. Claro que você vai dividir de acordo com o que você, né, que seja interessante para a sua aula, certo? Aí, depois você vai passar a parte 2 do vídeo. O que é a parte 2? Ela vai explicar o que é esse porquinho vermelho. Porquinho vermelho é a dona Previdência que deu para o filho esse porquinho para que ele juntasse moedinhas. Para quê? Para ele formar o dinheiro dele. Então, ele, quando todo aniversário, ele só pedia balas e sorvetes. No aniversário de 5 anos é que a mãe começou a trabalhar essa parte financeira dando um porquinho para ele. E aí ele tinha que escolher se ele queria ou as balas ou os sorvetes. Então não podia ser os dois. Por quê? Uma coisa ele ia comprar, ou seja, uma parte do dinheiro ele ia comprar, ou seja, gente, pagar nossas contas, né? E a outra parte do dinheiro tinha que guardar no porquinho. É a nossa poupança, guardar o dinheiro para o futuro. Então, ela começou a ensinar isso. Ela explica isso aqui durante o vídeo. Os maiores, se você quiser passar o vídeo, como eu falei, tudo bem. Senão, você continua lendo a história para eles, né? Você pode fazer também uma leitura coletiva. O que é a leitura coletiva, gente? Cada um lê um pedaço ali em voz alta. Então, é bem bacana porque eles são obrigados a prestar atenção, porque se você passa a palavra para outro, né, para não pagar mico, eles acabam prestando atenção na história. E aí, gente, quando termina esse vídeo ou a parte ali do livro, você vai perguntar para as crianças, porque ela vai deixar essa pergunta norteadora aqui no vídeo, tá? Qual dos meus sonhos eu vou realizar primeiro? Então, ele não podia ter balas e sorvetes tudo ao mesmo tempo, né? Então, tinha que escolher entre um e o outro para poder guardar o dinheiro na poupança, no cofrinho, no porquinho vermelho. Então, você vai perguntar, fazer essa roda de conversa com os seus alunos, que se eles têm um sonho, se eles não têm um sonho, o que seria? Alguns vão falar, outros não vão falar. Busque sonhos, né? Não precisa ser necessariamente voltados ao dinheiro, e sim ao que o dinheiro pode comprar. Então, busque essa realização, esse sonho que seja um sonho significativo, mas que sem dinheiro eu não consigo comprar. Então, vamos supor, a gente tem que mostrar, não é que o dinheiro é importante, e sim o que ele compra. Você pode instigar, olha, se você tiver dinheiro, você pode sair para tomar um sorvete com a sua mãe. Não é gostoso estar com a sua mãe? Então, é nesse sentido que nós temos que levar o nosso aluno, buscando essa parte do que o dinheiro pode comprar. Essa pergunta aqui, como vou conseguir realizar este sonho? Aí você tem que perguntar, mas como que você vai conseguir realizar esse sonho? Vamos pensar. Isso tudo, gente, falando. Claro que você pode desenhar com as crianças ou fazer cartazes, depende do que você tem aí de tempo. Mas isso é um projeto, gente. Esse de educação financeira a gente não trabalha apenas em uma semana. Ele é um projeto para o mês, até para o ano inteiro. Tanto que eu espero fazer outros vídeos relacionados a isso, aos outros livros aqui. Agora, é uma atividade que você vai fazer com a turma. Então, o que nós temos que fazer? Você vai buscar essas perguntas através do sonho individual. Então, o que cada um quer realizar? E também, agora, vocês vão fazer um sonho da turma. Qual é o sonho que a turma quer realizar até o final do mês, até o final do ano? Que precise de dinheiro para poder realizar. Lá na escola a gente teve a gincana e que eles puderam escolher o que eles queriam. Então, o que eles escolheram? Foi uma sorvetada. Gente, foi sorvete para tudo que é lado. Então, comprou vários potes de sorvete com vários sabores ali e eles realizaram esse sonho. Como? Eles fizeram cartela de bingo, arrecadação de roupa para a festa junina. Então, eles arrecadaram, quem ganhou a gincana pôde escolher aí
o brinde para a turma. Então, escolha, gente, o sonho da turma. A turma quer fazer um piquenique, a turma quer ir em determinado parque aquático, a turma quer a sorvetada, quer uma pastelada, a turma quer um ar-condicionado para a sala. Não sei qual que é o sonho da turma. É claro que você, enquanto professor, vai estimular e algo que seja possível realizar. Porque por vezes o que nós vamos fazer aqui a gente não vai conseguir o dinheiro todo, então acaba que um pouquinho a gente tem que ajudar. Mas, gente, normalmente a gente consegue sim, tá? Fez esse sonho, realizou com toda a turma. Aí você vai perguntar quanto vocês acham que precisa para a gente realizar esse sonho. Então vamos supor, todo mundo quer fazer um piquenique no jardim, quer a sorvetada. Então é importante fazer esta pesquisa. Com os alunos maiores, você pode, se você tiver a sala de informática, leva todo mundo lá para a sala de informática para poder fazer a pesquisa do preço. Então, por exemplo, nós vamos lá para o parque aquático. Quanto custa a entrada desse parque aquático? Então, qual é a entrada individual? Quanto nós vamos gastar lá com o almoço? Fazer todo mundo a pesquisa lá na sala de informática. Ou então, através do celular dos próprios alunos, se eles forem maiores, pode pesquisar ali e mexer no celular. Agora, se eles forem pequenos, você também pode fazer essa pesquisa você mesmo no seu próprio celular, para saber quanto custaria essa sorvetada para os pequenos, por exemplo, ou uma pastelada para os pequenos. Então, um pastel custa R$ 4, então 20 pastéis, tem que ver qual é o custo disso tudo para eles, para a gente poder ter ideia. Então, nós precisamos arrecadar R$ 200, por exemplo. R$ 200, já coloca no quadro. Então, você põe o sonho deles no quadro e coloca o valor que a gente precisa arrecadar, tá? Depois disso, nós vamos, talvez no outro dia ou no mesmo dia, depende, como eu falei, de tudo isso, vocês vão dividir o tempo de vocês. Na educação infantil, vocês vão fazer o porquinho, né? O que seria esse porquinho? Vai ser uma caixa, gente, caixa de sapato normal, vocês vão enfeitar essa caixa da maneira que vocês quiserem, com papel dobradura ou crepom, celofane. O importante é que a caixa, que é o nosso porquinho, seja bem bonita. Então, ali é que nós vamos arrecadar o dinheiro e colocar o dinheiro das crianças da educação infantil. Para o ensino fundamental, você pode fazer um envelope ou uma pasta coletiva. Então, por exemplo, pasta de elástico normal, para eles terem ali. E aí, no ensino fundamental, o que eu acho muito importante, principalmente assim, quarto ano ou quinto ano para frente, depende da maturidade da sua turma, vai ter um responsável por ficar com o dinheiro. Os pequenos é você mesmo, né, gente? A professora. Mas no fundamental, já podemos ter aí um responsável que vai ficar com esse envelope, né? E vai fazer, ou a pasta coletiva. E aí eles não vão entender nada, né? Só que você, aqui desse dia, você vai explicar para os seus alunos aquela tabela de mais e menos. O que significa isso? Se eu preciso de R$ 200 para comprar os pastéis da turma, então eu não posso gastar mais que R$ 200 nos ingredientes. Então você vai explicar R$ 200, quanto custa a carne, quanto custa o queijo, quanto custa a massa, quanto custa o óleo, né? E a pessoa que vai fritar o pastel. Então tudo isso não pode passar de R$ 200, por exemplo, ou do valor que você vai arrecadar, tá? Isso tudo você vai explicar para eles colocando a tabela. Para eu explicar melhor, por exemplo, se eu ganho R$ 1.000 por mês, eu não posso gastar mais que R$ 1.000 nas minhas contas. Então, eu só posso, por exemplo, pagar R$ 100 de aluguel, R$ 100 de luz, R$ 200 de comida e assim por diante. Não pode passar de R$ 1.000, porque senão eu vou estar me endividando. Então, é a mesma função ali, né, das crianças, que você precisa explicar essa tabela de mais e menos para eles. Desenhe na lousa, escreva, faça um cartaz, coloque. Cartaz pode ser com cartolina, com papel pardo, do jeito que vocês acharem interessante. Podem fazer gráficos, né? Por exemplo, colocando quanto custa um pastel, é tanto, quanto custa, quanto eu preciso ganhar até tal dia. Aí, gente, como que nós vamos fazer
para arrecadar esse dinheiro para nossa pastelada, sorvetada, piquenique, para atingir o sonho da turma. É a feira do brechó. Na educação infantil, você vai trabalhar com dinheiros fake, sabe, de dinheirinho, né? Ou de verdade, vai dependendo do que você achar melhor. E no ensino fundamental, o ensino fundamental já é dinheiro de verdade, tá? Trazer coisas que não usam para serem vendidas. Então, na educação infantil, você tem duas alternativas. Ou você pede para eles trazerem coisas de casa, pedindo para os pais, mandando bilhete na agenda de roupas para brechó, explica tudo certinho no bilhete. E aí vai trazer esse dinheiro e aí você organiza essa feira do brechó e eles vão trazer o dinheiro para comprar o que eles querem. Ou então você vai trabalhar com eles com brinquedos, coisas que já estão dentro da sala de aula e com dinheiro fake, né? Mas aí é de vocês, gente. Eu prefiro dessa forma, mandar o bilhete, como é do ensino fundamental. Por quê? Você já começa a mostrar para eles, eles vão ao mercado com o pai e com a mãe, não é verdade? Então ali você já começa, não precisa ser coisa de muito dinheiro, gente, R$2, R$1. Então você vai, se for escolas assim, o pessoal participa bastante, vocês vão ganhar mais dinheiro. Então isso aí vocês vão sentindo, tá? Eu fiz uma feira dessa, gente, foi feira numa escola, foi muito legal. Em 2017, se eu não me engano, eu fiz essa feira com eles e a gente arrecadou bastante dinheiro. Então foi bem interessante, porque eles mesmos trouxeram, foram crianças de segundo, terceiro e quarto ano, que eu dava aula para todas essas matérias, né? E aí, o que acontece? Eles trouxeram tudo, nós colocamos tudo no pátio para vender. E aí eles foram, cada um foi comprando uma coisa, era doce, era salgado, e eu ia arrecadando dinheiro. No quarto ano eu já deixei um responsável por arrecadar. Dos menores, que era o segundo e terceiro, eu fiquei com dinheiro. Então, gente, foi bem legal, a gente arrecadou bastante dinheiro e a gente conseguiu transformar o sonho das crianças. O que eles queriam, gente? A pastelada, por isso que eu dou bastante exemplo do pastel. Fez tudo isso, cada turma que você tiver, você vai sentar com eles e fazer o cálculo de entrada e de saída. Você vai verificar com eles se o dinheiro já cabe no orçamento. Então, pegue o dinheiro e faça as contas ali com eles na hora. Então, você já vai estar trabalhando a adição com essas crianças. Você pode colocar na lousa, você pode fazer esse cartaz, você pode trabalhar com os números, sabe? Separados, né? Aí é com você como você vai fazer. Então, você vai colocar esses cálculos para eles. Olha, foi 50, mais R$2, mais R$3. Vai colocando, vai escrevendo para eles poderem visualizar o dinheiro. E aí, no final, você faz a soma de tudo. Isso pode ser com qualquer idade. O importante é que tenha transparência em relação a essa parte financeira. Se eles perceberem, depois que vocês fizerem aquele primeiro orçamento de quanto custaria para realizar o sonho da turma, se o dinheiro já couber no bolso, você já pode realizar o sonho da turma. Se faltar dinheiro, o que a gente vai fazer? Vai fazer outro tipo de procedimento. Você pode fazer uma rifa, um bingo, né? Alguma gincana desse tipo para arrecadar mais dinheiro até atingir o objetivo. Então, vamos supor, ainda está faltando R$100 para a gente poder realizar o nosso sonho da turma. Então, gente, é só você fazer ali uma rifa. E aí você divide certinho, ó, tá precisando de tanto. Aí vai diminuindo, vai fazendo os cálculos, tirando até atingir o valor necessário. Então, isso aí é mais tranquilo. Mas normalmente a gente consegue atingir, viu? O valor que a gente precisa, mas você vai ver quanto vai ficar. Terminando isso, como eu falei lá no começo, vocês vão fazer a pesquisa. Para a educação infantil, gente, peça para as crianças trazerem de casa também, né, com a pesquisa através dos pais, né? Ou você vai pesquisar ali no celular, com as próprias crianças, na sala de informática, para ver se já consegue, já cabe no orçamento. Então, isso é bem legal, pesquisa de preço do produto escolhido. Tá? Depois disso, você vai verificar, vai comprar o produto, né? Ou então aquele responsável que ficou
com a caixa ou com o envelope. Então, por exemplo, na educação infantil, você ficou responsável sobre a caixa, né, de arrecadação do dinheiro. Então, é você que vai comprar. Se você não quiser ter alguns desafios aí, você pode também com o ensino fundamental comprar. O ensino fundamental 2, gente, pode deixar a turminha comprar, porque eles vão ser responsáveis, eles não vão querer pagar mico e não vai ter, para não ter problema com o restante da sala, eles vão comprar certinho o que precisa. A não ser que precise de cartão de crédito, aí não tem jeito, você vai precisar entrar no meio. Por que eu falei tudo isso até agora? Porque quando você já vai estar lendo esse livro, tá? No livro ele fala exatamente isso, juntar dinheiro para a realização de sonhos. Então, para você atingir os objetivos que você tem que atingir, você tem que fazer algumas estratégias. Então, isso você vai trabalhando ao longo do tempo com as crianças. São as estratégias de trabalho para atingir o sonho que você quiser. Terminou tudo isso, você vai, depois que eles comprarem ou você comprar o produto dos sonhos deles ali, nós vamos fazer o dia festivo, que é a culminância deste projeto, tá? Antes dessa culminância, o que você vai fazer? Você vai fazer o porquinho e o envelope ou passa, só que de forma individual. Então, você vai mostrar para as crianças que a partir de agora, eles vão precisar juntar as moedinhas dele dentro do nosso porquinho vermelho, tá? E, gente, enquanto vocês vão lendo o livro, cada dia vocês vão lendo um pedaço, vocês vão começar a sentir como que é, né, essa coisa de juntar o dinheiro, de ajudar as pessoas quando você tem dinheiro. Então, isso é bem bacana. Vocês vão fazer aqui de forma individual para poder, né, atingir ali, fazer a culminância, que é dar o presente, o sonho da turma, e a partir dali eles vão começar a traçar as metas deles, tá? Você pode colocar para eles traçarem as metas deles sozinhos, ajudar, né, também a traçar. O importante é que eles levem essa caixa ou esse envelope de forma individual para casa, para começar a ter a consciência para a educação financeira. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, compartilha, dá o like aqui no vídeo, veja o que vocês têm de sugestões aí para a gente trabalhar com a educação financeira com as nossas crianças, tá? Aqui do lado, gente, tem alguns planejamentos, algumas dicas que vocês podem continuar, que tem muitas ideias que vocês podem adaptar aí de acordo com o que você precisa na sua aula. Um grande beijo, tchau, tchau!